Olá, eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. Eu vou trazer para vocês um tema sobre o Estatuto do Idoso. A gente tem visto nas redes sociais um recrudescimento da legislação e da punibilidade de pessoas que cometem crimes contra idosos. E aí eu trouxe aqui o Dr. João Iotti, ele é presidente da Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB São Paulo, para a gente conversar sobre o que mudou da lei, o que acontece na prática e como é que a gente pode construir políticas públicas mais igualitárias e mais honestas para quem chegou ao final da vida. Seja bem-vindo, Dr. João Iotti. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho dessas informações tão preciosas, né, e tão importantes, a gente divulgar e conscientizar, né, sobre as práticas que têm aumentado, os dados mostram, né, que ao longo dos anos só tem aumentado. Bom, e nós aqui em Jundiaí, nós estamos já com 18% de uma população idosa e chegando mais e mais e mais. E precisamos juntos construir políticas públicas. Mas a lei mudou. A lei mudou e ela está punindo mais as pessoas. Quais são os casos em que as pessoas podem ser punidas em relação aos idosos? O que mudou? O Estatuto da Pessoa Idosa, né, que é uma lei conhecida, né, difundida na nossa sociedade, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10741 de 2003, é uma legislação que eu falo assim, uma legislação muito especial brasileira. Ela é muito robusta, muito técnica. Nem todos os países possuem um tipo de legislação que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Você acha que ele é bom? Eu acho que é uma legislação muito... ela traz... É uma legislação principiológica, é uma legislação que traz questões de responsabilidade, obrigações, órgãos fiscalizadores, né, como o Ministério Público também é previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, as instituições de longa permanência, as ILPs também têm previsão. Então, ela consegue, e claro, né, os crimes, que é, vamos dizer assim, um dos núcleos do Estatuto da Pessoa Idosa. No que se refere aos crimes, a gente tem um capítulo específico dentro do Estatuto. Um monte de crime que se comete contra o idoso, né? Então, para quem quiser pesquisar e depois se aprofundar, digita, né, o Estatuto da Pessoa Idosa. Crime. Vai aparecer a partir do artigo 90, 91, ele já introduz, né, o que as práticas, as tipificações sobre os crimes. Então, por exemplo, discriminar a pessoa idosa, reter o cartão magnético, negligência, omissão, abandono. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho para falar um pouco da alteração, né? Mas um crime muito comum, né, a realização de uma procuração pública quando a pessoa idosa já não tem mais o discernimento. Também é uma prática muito comum, né? Utilizadas por vezes por familiares, né? E aí nesse contexto com a má-fé, né, de ter vender imóveis, isso, né? ter um benefício, né, patrimonial ali em desfavor, né, do seu familiar. Além desses crimes, eu acho importante destacar, né, que todos os dados mostram, e aqui eu estou trazendo os dados do Disque-100, né, do Ministério dos Direitos Humanos. Eles publicam semestralmente, né, toda uma estatística. Historicamente, né, negligência, omissão, abandono e crimes financeiros são os que sempre... E os crimes físicos também apresentam. Mas aqui em Jundiaí a gente fez outro dia o Disque-100 para idoso, maus tratos, viu? Maus tratos. Maus tratos e negligência. As denúncias maiores são de maus tratos e negligência. A negligência e a omissão, eles sempre estão, assim... É ruim falar, mas assim, nos top, né? Assim, que recebem mais denúncias sobre esses fatos. E aí a informação importante que eu vejo como uma dificuldade, inclusive, para a implementação de políticas públicas, falando historicamente, que é feita por familiares. Então, mais de 50% e bem mais de 50% dessas práticas são realizados dentro do núcleo familiar, dentro da casa. E, por vezes, é o filho-filha que cuida da pessoa idosa. E o idoso não quer denunciar. Não quer denunciar. Normalmente, no Disque-100, a gente viu isso. É a gente de fora que denuncia. Exato. Então, assim, é o vizinho que começa a observar, né?
Ou às vezes é o próprio parente que vai fazer uma visita e aí percebe que tem alguma coisa estranha ali na residência, né? Temos uma atuação muito importante dos agentes de saúde, né? Agentes de saúde como um todo, né? Então, desde da UBS, da UPA, dos hospitais privados que recebem essa pessoa idosa, eles são obrigados a fazer uma notificação compulsória quando dá suspeita. E existe um trabalho muito importante, né, no SUS sobre essa conscientização e identificação das violências, né, contra a pessoa idosa. Então, o médico, a enfermeira, eles podem fazer ali uma notificação compulsória, falar, olha, suspeito pelo atendimento que eu fiz aqui, e aí comunicam os órgãos fiscalizadores, né? Então, eu acho importante destacar isso porque quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, existe esse recorte muito específico desse tipo de violência do núcleo familiar. O senhor está falando aqui, eu só lembro de gente da família fazendo esse tipo de maus tratos, de negligência, de roubar dinheiro, de transferir bem. É só família. Nunca tá muito difícil. Tem uma exceção, que eu percebo que tem uma exceção. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de entrar, né? Que é o estelionato afetivo através do uso de aplicativos de relacionamento, porque daí é um terceiro. É o Tinder, né? Então, assim, tem um termo até que eu venho falando, que são os fake lovers. Sim. Amores falsos. Muitas decisões judiciais já sobre esse tema, então é algo que vem se consolidando na jurisprudência. Principalmente de mulheres idosas, mulheres né? idosas que, hoje em dia, né, quem que vai sair para encontrar alguém? Então, está já numa cultura de abaixar alguns aplicativos, às vezes até estimulado por uma geração mais... Os filhos. Ah, mãe, ou vó, por que você não baixa esse aplicativo ou entra nesse site, né? Vai ser bom, etc. E aí, acaba conhecendo, e aí um terceiro, né? Picareta. Um picareta. E esse terceiro, às vezes, esse crime, quando configurado, ele pode demorar meses ou anos. Então, é algo que ele vai se reiterando a cada mês, a cada ato. E aí, só, né, para dar uma aprofundadinha sobre esse tema, e aí quem quiser se interessar... A gente noticia aqui na imprensa sempre, a pessoa que comprou um carro, ela vai comprando um carro, põe o carro no nome do cara, aí o cara não paga a prestação, aí ela dá mais um empréstimo, ela vai dar uma ajudinha e ela acaba ficando... Isso quando conhece. Porque tem casos que você nunca viu a pessoa. Ela só existe no mundo virtual, né? Então, e aí, por vezes, existem máfia, não digo nem máfia, mas uma organização criminosa, né? Por trás, que cria essa fantasia virtual e a pessoa acredita que está conversando. E é muito difícil. Eu tenho já alguns tios que estão com 83, 84. É difícil se falar para eles, não use o celular. Não dá para falar, não use o celular, porque é uma forma que eles falam com as amiguinhas e tal, né? Mas é extremamente perigoso. Um celular na arma de um idoso é uma arma mesmo, né? E assim, eu vejo que não só para a pessoa idosa, né? Acho que para todo mundo, mas existe a evolução da tecnologia foi tão rápida. Eu acho que para todas as gerações. Tem um gap. E tem um gap de letramento digital. Sim. E aí eu acho que também isso impacta não só a profissão também, mas, né? Não teve um letramento digital sobre o uso das tecnologias. Né? A gente, que é mais novo, a gente se perde. A gente, às vezes, passa dados sensíveis e a gente nem... Eu caí num golpe recentemente. Eu também caí em um. Eu falei, gente, mas essa compra que eu fiz, será que era mesmo? E aí não era. E eu passei meu CPF, passei meu endereço, passei tudo. E algo simples. E isso porque a gente sempre eu caí no Mercado Livre, isso. gente. A conta... Eu sei que tinha lá uma coisa chamada Mercado Pago, que eu nem sabia que eu tinha. E eles fizeram transferiram um Pix dessa conta, que eu nem sabia que eu tinha. E eu atendi a ligação. E eu não percebi. E até hoje a minha briga. Eu perdi minha conta no Mercado Livre, eu disse que eu não ia pagar. Eu fiz reclame aqui, fiz PROCON, fiz boletim de ocorrência. Eles negam que foi fraudada. Eu estou esperando eles entrarem no Serasa para eu processar. Eu acho que eles nunca vão fazer isso, porque eu vou processar por danos morais e tal. Mas assim, a gente que está no dia a dia, que fala de tudo, fala, e de repente você cai, porque você estava lá, eu estava no trânsito, atendi pelo Bluetooth e eu tomei um golpe. Então todos nós estamos a mercê. Agora, imaginem pessoas que acreditam nos outros seres humanos.
A gente estava conversando. Meu avô, por exemplo, quando batia na porta da casa dele, ele dava comida e botava para dentro de casa para tomar café. E aí esse é um outro problema, né? Então, quando a gente fala das visitas, a pessoa chega com crachá, com uniforme, né? E pede o acesso à residência, ou às vezes nem pede o acesso, mas a pessoa idosa vai até o encontro, né, desse criminoso, de prestador, que é, né, uma fraude. Fake prestador. E ele no celular, assim, ele vai pegando todas as informações, então tira foto, fala que é uma atualização de cadastro do banco ou de serviços de água, de telefonia, e a pessoa pode passar. E não só a pessoa idosa, mas é que elas acabam, porque existe ainda elas têm credibilidade ali, né? Isso. E aí, né, entrando aqui na alteração legislativa, então, foi publicado, né, uma atualização, né, uma nova lei, que ele não cria nenhum crime novo, não é um crime que está sendo criado, ele na verdade está agravando. Aumenta a punição. Ele aumenta a pena, né, ele aumenta a punição. Para aqueles casos de abandono, maltrato ou que expõe em perigo a pessoa idosa. Então, antes, né, como que ficou? Quando ocorrer alguma lesão dessa prática, por exemplo, você expõe ao perigo e a pessoa tem alguma lesão. Antes era de 1 a 4, agora foi para 3 a 7 anos. E se resultar morte, antes era de 4 a 12, foi para 8 a 14. Então teve um aumento, né, significativo, né, principalmente no que se refere a processo penal, né, execução de pena. Mas eu vejo que o mais importante da movimentação que aconteceu foi antes, na discussão que ocorreu no Congresso Nacional sobre esse tema, porque movimentos, pessoas idosas se engajaram, mostraram a importância, né? Foi discutido muitos dados, né? Dentro dessa lei, né, a 15.165, não só as pessoas idosas, mas pessoas com deficiência também e crianças também foram contempladas, né, por esses aumentos nos seus respectivos diplomas. Agora, eu acho muito importante a gente falar uma coisa. Abandonar o pai idoso e a mãe idosa é crime. É crime. Isso a gente tem que deixar muito claro aqui nesse podcast. É crime. Mas ele não cuidou de mim, mas ele fugiu com a amante, mas não sei o quê. Mas não existe pela lei. Você é obrigado pela lei, diante da lei, de cuidar do seu pai idoso. Independentemente de que tipo de relação afetiva que vocês tenham levado. Não é isso? Eu acho que podem existir, cada caso é um caso, mas, né, na regra, por vezes, a animosidade familiar, né, às vezes a gente percebe isso na prática, né, pelo menos nós tivemos algumas experiências nesse sentido, que uma animosidade ao longo da vida, né, pode gerar, depois lá na fase da velhice, a consequência disso. Então, por isso que eu até, conversando com alguns colegas que residentes em LPIs, né, eles falam da importância de você construir boas relações e vínculos ao longo da vida. Com seu filho, né? Exato. E vice-versa, né? Eu acho que, enfim, é uma relação ali que, por quê? Uma hora, isso vai ter que ser resolvido, né? No que se refere ao abandono, o filho ou filha, neto, né, o familiar ali próximo, ele tem o dever legal. Senão ele pode responder por omissão, ele pode responder por negligência. E a depender da situação da pessoa idosa, então, a pessoa idosa está com o seu comprometimento, está com a sua cognição já comprometida, por exemplo, então a gente já tem uma escalada ali na sua necessidade de cuidados. A pessoa idosa não consegue se locomover. A pessoa idosa já está institucionalizada e precisa, por vezes, de tratamentos. Então, e ocorre um fenômeno muito interessante, eu não digo nem interessante, mas triste, né? Vamos colocar assim. Que, por vezes, pessoas idosas dão entrada em hospitais e elas não querem sair. Sim, já vi isso. Porque elas não possuem ninguém. E aí gera não era para ser um problema, né? Eu acho que isso é um sintoma. É um sintoma de um vácuo legislativo ou
uma necessidade de conscientização maior, ou até pensar em uma política pública, porque por que essa pessoa idosa, né, ela tá sozinha e não tem vaga, por exemplo, no LPI, às vezes ela não quer ir no LPI e ela fica no hospital, e o hospital não dá alta, porque daí a pessoa idosa também fica querendo ficar no hospital. Acho que a gente falta, eu estava conversando com a Luciane Mosca, que é secretária de Ação Social de Jundiaí, falta o intermédio. Exato. Que é o hospital dia, ou a creche dia, sim, né? sim, o idoso passa o sim. dia lá, ele não precisa de Sim. internação, ele só vai para casa para dormir. Sim. Que aí cria uma coisa de convivência com profissionais. Aliás, Jundiaí só tem duas creches, né? Então, assim, e a gente está envelhecendo e a gente vai precisar desse movimento. Desse movimento de ter uma tutela ali, mais ou menos, né? Uma tutela para esse idoso ter como passar esse dia que não fique sozinho. Mas isso é um problema mundial, porque outro dia a gente estava vendo no Japão, eu estava lendo no Japão, que os cuidadores estavam matando os familiares, que imagina, no Japão eles chegam a 104, o cuidador deve ter 84, ele não aguentava mais cuidar dessa pessoa com demência, não sei o quê. Eles matavam a pessoa e se matavam em seguida, né? Então, assim, é um problema mundial. Você vai para a Europa, só tem velho. Então, quem é que vai cuidar desses velhos, né? Às vezes os filhos já não estão mais ali. E aí quem cuida de quem cuida. Pois é. E aí a gente pode ainda incrementar aqui a discussão para deixar o pessoal bem alerta e pensando sobre isso. A gente comentou, né? Os recortes que nós temos em nossa sociedade, principalmente brasileira, né? A desigualdade social, a questão do racismo, sexismo, ela é muito forte. E ela é transversal com a questão da discriminação por idade, que a gente pode chamar de idadismo, né? Quando você coloca uma pessoa que está envelhecendo, o idadismo também não se aplica só à pessoa idosa, né? É uma discriminação que está vinculada à idade. Então, eu não sou idosa, mas eu já sei. Você pode sofrer um idadismo. Você pode sofrer um idadismo, por exemplo, no trabalho. Sim, claro. Né? A depender do mercado que você está inserido, o mercado da moda, mercado das big techs. 30 anos, velho. Você é considerado um trabalhadora mais velho para aquele. Né? Então, assim, o idadismo, ele é claro que é mais agravado, né? Para as pessoas idosas, para pessoas ainda muito mais idosas que sofrem as limitações e o próprio desengajamento social, né? Então, e aí, pensando, né, no que a gente está conversando sobre o sexismo, racismo, desigualdade social, tudo isso vira uma múltiplas vulnerabilidades que é difícil você, inclusive, pensar, né, como que o Estado, a sociedade e a família vai equilibrar isso. Então, os dados são importantes. Então, o Jundiaí, né, possui o mapeamento das pessoas idosas, a região, tem bastante idoso vulnerável. Eu acho que tem 9 mil idosos vulneráveis na cidade, que não têm acesso a serviço público. É muito complicado. Agora, veja. O crime contra idoso acontece em toda a classe social. Toda a classe social. E uma das coisas que mais me incomoda, que me deixa muito agoniada, é que mesmo que o idoso tenha a sua cognição perfeita, e ele começa até idoso, né? 83, 87 anos, sei lá. Autonomia preservada. Tá tudo beleza, né? Ele tem mais dificuldade para andar, tem dificuldade para o banco, tem dificuldade com o cartão digital, com o celular, tá, mas ele tá preservado ali. Sim. Eu lembro o embate que meu pai tinha para conseguir. Ele falava assim: eu quero o meu cartão. Ele falava, eu deixava o cartão com ele, porque era um empoderamento para ele. Ele se sentia, sabe, cuidando da sua própria vida. Como é difícil a família respeitar isso. Porque sempre tem na família um que quer fazer o empréstimo consignado com o cartãozinho do papai, sempre tem um que quer transferir o bem do papai. Ah, eu vou transferir a casa pro meu nome, mas eu vou cuidar dele. Mentira. E aí tem que ter muito cuidado, porque as pessoas podem, por vezes, na boa fé, né, a gente às vezes vê por fé, fala, olha, eu preciso preservar, porque por causa disso, então a gente vai se organizar para preservar. Pode ser boa fé, mas a pessoa mesmo em boa fé, ela tem que tomar algumas precauções. Então, é caso de curatela. Então, nesse caso, se a pessoa já está com quer dizer, não nesse caso, mas se a pessoa já tem algum comprometimento cognitivo, uma demência, às vezes uma tomada de decisão apoiada, que é um outro instrumento, ou uma curatela, qual tipo de organização ali sucessória que vai se dar, começar a pensar um pouquinho, né? Antes, Agora, né? Antes.
inclusive incluir a pessoa idosa nas decisões. Sim. Isso é o básico, né? Agora, na situação que os familiares estão alguém ali de má fé, aí a coisa fica um pouco mais complicada. E esse idoso faz o que se ele perceber isso? Denunciar. Ele tem que denunciar. Ou algum familiar denunciar. E qual é o instrumento legal, por exemplo, se eu estou sendo passada a perna por um filho, qual é o instrumento legal que eu tenho para isso? Eu tenho que ir na promotoria e falar, olha, o juiz vai decretar o quê para mim? Quem é que vai cuidar do meu ponto de vista jurídico? Quem que cuida de mim? O primeiro é tomar consciência que a pessoa pode estar vivendo uma situação de violência. E é interessante, de novo, não. É né? triste. É triste. Que eu trouxe vício de linguagem de falar que é interessante, mas não é interessante. É triste, né? É triste. A violência contra a pessoa idosa, o escalonamento é muito similar com a violência contra a mulher. Começa de pouquinho. Isso. Então, assim, são as violências sutis que vão aparecendo, então, minando, por exemplo, a autoestima. Aí a pessoa idosa vai se sentindo, e às vezes a pessoa idosa, a mulher, vai se sentindo excluída, né? Incapaz. E aí ela se convence, quer dizer, ela é convencida que talvez seja melhor eu realmente dar o meu cartão, eu realmente passar a minha senha, eu realmente fazer uma procuração. E ela não percebe que ela pode estar numa situação de violência psicológica. Então, eu acho importante alertar isso, porque às vezes alguém que está ouvindo pode estar numa suspeita, ou ter alguma, eu digo assim, uma vozinha ali no fundo, falando, mas tem alguma coisa estranha. Você acha melhor fazer o usufruto antes ou não? Depende, né? Porque daí pelo menos já deixa resolvido, depende, né? Depende. Tem uma discussão sobre questões de economia, sobre já deixar planejado, mas eu acho que deve ser analisado a dinâmica da família, o porquê que se está fazendo aquilo, né? Se faz sentido para todos. A questão de doação sobre usufruto, ele pode ser um instrumento ali de planejamento já, né? Para deixar as coisas um pouco mais organizadas, evitar talvez alguma discussão, mas eu defendo que deve ser analisado em cada caso, se né, interessante ou não. Mas a gente estava discutindo antes daqui também uma coisa muito engraçada, que eu converso muito com meus filhos sobre isso. E eu falo assim, eu vou fazer um testamento. Lá no cartório, do jeito que eu quero morrer, do jeito que eu quero ser enterrada, o que vai ser dos meus bens, eu já quero deixar tudo escrito. Tá ótimo. Aí o meu filho, que também fez direito, ele falou assim, não adianta nada, mãe, porque na hora H é o médico que vai resolver o que você vai fazer e sou eu que vou ter que assinar, porque você vai estar inconsciente. Cara, como é que pode uma coisa dessa? Existem, assim, alguns caminhos que no Brasil ainda não é muito adotado. O testamento vital pode ser um instrumento, o próprio testamento em si, mas aí vai depender dessa questão. Mas o testamento vital tem médico que não aceita, você sabe disso? Tem uma discussão, e aí o problema no momento que acontecer, né, pode gerar ali um ruído e você ter que acionar o judiciário para conseguir a execução daquilo. Pode ser, né, é uma possibilidade. O que eu vejo o maior problema nessa questão familiar é quando tem uma linha muito sutil. E eu vou trazer um exemplo assim prático, né? Porque também alguém pode estar passando por isso, é muito comum. Existe um estágio no início da demência ou do Alzheimer, ou outro tipo de comprometimento cognitivo, aquele momento que a pessoa ainda ela é autônoma, ela preserva a sua autonomia, ela inicia um tratamento, mas ela ainda está preservada. E aí os familiares, por má fé ou por boa fé, começam já a uma movimentação. E já excluindo a pessoa idosa, que está autônoma, está preservada. Porque até ter um laudo, até ter uma declaração, né? Por exemplo, num processo de curatela, que você tem a declaração, né? Uma prova pré-constituída, você tem já antes de entrar com o processo, né? Você já tem uma declaração de um tratamento, dizendo que a pessoa já não pode exercer os atos da vida civil por X, Y, Z, e você tem a confirmação desse laudo através de uma perícia no processo de curatela. Né? Aí, tudo bem. Né? Então,
Nesse caso, você está limitando, você tem uma declaração judicial falando, olha, essa pessoa, para questões patrimoniais, não pode realmente administrar os seus bens. Aí sim, né, a gente está falando de tomar algumas iniciativas. Agora, tem esse momento anterior. E é muito comum. As famílias não sacarem. E aí começa uma movimentação. Às vezes um filho toma a frente. Mas, João, você não acha que é melhor já deixar por escrito mesmo? Não é melhor fazer o testamento e deixar por escrito? Eu acho que... Assim, gente, eu sou a favor. Eu tô com 54, acho que eu já tô pensando nisso. Eu sou a favor de um planejamento. Eu sou super a favor. Não é melhor a gente já deixar tudo às claras? Só que você é uma pessoa que, né, tá consciente do seu processo de envelhecimento, tá pensando sobre isso. Nem sempre é assim. Você sabe que quando a minha mãe morreu, minha mãe teve câncer de pâncreas. E é um câncer horroroso. E ela falou que não ia fazer quimioterapia. E me chamou lá e falou assim, eu não vou fazer quimioterapia. E eu não quero ser entubada e eu não quero ser... Ela já deixou algumas diretrizes ali. Mas ela falou pra mim. Tá. E eu estou falando pra você porque você é a única que vai tomar isso à frente. Tomei. Não deixei pra UTI, não deixei, não sei o quê. Quando um irmão meu chegou, que é uma pessoa maravilhosamente boa, magnífica, ele falou assim, ai, mas será que ela não estaria melhor entubada? Eu falei, olha, cara, eu preciso fazer o que ela pediu pra mim. Então, a gente era 4 irmãos, a gente conversou entre os 4 e falou, ela pediu pra não ser. Então, vamos seguir. Não foi fácil, João, porque teve um momento de sofrimento muito grande, a gente demorou pra convencer o médico, pra entrar com sedação final e tal. Mas era câncer de pâncreas, letal, pâncreas e fígado. Então, assim, mesmo quando tá tudo conversado... Já é... Tem um momento que é difícil tomar essa atitude. Pra mim foi difícil, pra eles foi difícil, entendeu? Mesmo isso que ela tivesse... Tinha uma harmonia também ali, pelo que você está falando. Tinha uma harmonia ali naquele momento. E ela não deixou escrito. Ela falou pra mim e pro meu pai, entendeu? Então era até legal se a gente tivesse por escrito. Porque daí eu falei, a gente tá aqui. Eu acho que a gente tem que se preparar para essas coisas. Tem, e eu vejo que nós passamos agora pelo Junho Violeta, né? O Junho Violeta é uma data super importante, mundialmente importante. É o combate, é a conscientização, né? O combate da violência contra a pessoa idosa. Na OAB de São Paulo nós fizemos uma campanha durante o mês inteiro. Sim, nós fizemos matéria aqui também no jornal. Sim, eu acompanhei a matéria e agora nós temos em outubro novamente, sobre o dia 1º de outubro. E eu acho importante esses momentos porque a própria sociedade, a mídia, né, tanto a mídia tradicional como a mais informal, fala muito sobre isso. Traz dados e traz relatos. E aí todo mundo... Eu acredito muito nessa conscientização. A gente tem que conscientizar, gente, porque nós não somos a cidade da criança, nós somos a cidade dos idosos. E assim, a gente é, graças a Deus, a gente tem condição de debater, mas tem muitos outros idosos que não têm mais condição. E a informação precisa chegar. Precisa chegar então, para todo mundo. Às vezes é uma matéria, é uma fala, um podcast como esse, que alguém vai ouvir, vai falar, ai, pai, mãe, vó, ouve isso daqui. Sim. Ou a própria pessoa idosa vai falar, nossa, por que eu dei, por exemplo, por que eu dei o meu cartão? Por que dei minha senha? Por que dei minha senha? Será que precisava? Né? Então, assim, eu acho importante. Eu falo isso por experiência, né, assim, própria de ver relatos, conviver, né, com denúncias e realmente... Eu acho que a violência patrimonial talvez seja a maior. A patrimonial e psicológica é muito maior do que a física. Raramente eu não conheço um idoso que tenha passado. Que ele não esteja sendo lesado para a família. É muito difícil. Olha, e abriu aqui, a gente está acabando o nosso tempo, mas, já fica uma pauta para um próximo podcast, que tem um tema também que está surgindo, que é as bets. Sim. Que eles pedem o dinheirinho idosas deles. Usam sua aposentadoria, agora está um pouco mais regulamentado, mas mesmo assim, o vício sobre esses jogos de pessoas que estão em isolamento, às vezes social, que não tem uma rede de apoio, não tem amigos, vão
os jogos de aposta. A compulsão, né? A compulsão. A compulsão. É um tema que também, assim, tá em alta e já fica... Eu sempre uso uma fala que é o seguinte, nós, como ser humano, a gente tem as nossas falhas. E não é porque a gente que tá ficando velho que a gente vai melhorar e vai ficar santo, não, a gente vai piorando. Pode ser. Vai agravar. Vai agravando. Pode Então ser. a gente não vai deixar de ser o que a gente já era. Pode ser, é verdade. Então não adianta a gente achar que antigamente a gente achava que é uma verdade. beatificação do idoso, né? verdade. Não existe isso. O idoso é o que ele sempre foi. É verdade. Um pouquinho piorado, porque entra demência, as teimosias, né? É verdade. Bom, João, quem quiser encontrar você, encontra você aonde? No Instagram? Hoje a minha única rede social é Instagram e Facebook, né? Como é que te João acha? Iotti. João Iotti com 2 T's, Com 2 viu, gente? T's. Ali eu publico alguns materiais, né, sobre matérias que às vezes estou escrevendo, ou da própria comissão, né, estadual também eu compartilho. E eu acho legal a gente falar aqui, gente, que se você está vendo algum vizinho, algum familiar sendo vítima desse tipo de crime que a gente conversou aqui, o canal é Disque 100. Você liga 100 e faz a denúncia, pode ser uma denúncia anônima, cai na promotoria e eles vão investigar. Pode, só para complementar, pode ir também através ir diretamente à promotoria, ou à delegacia, né, ou à prefeitura, ou ao conselho da pessoa idosa também, para fazer esse encaminhamento. E fiquem conosco no jj.com.br.